Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é quarta, 10 de abril e este é o seu Diário Econômico. Hoje não chega a ser uma super quarta, porque não tem nem Fed, nem Copom, certo? Mas tem IPCA e CPI. Então é uma espécie de avant-première da próxima decisão dos BCs. Na verdade, muito mais no caso dos Estados Unidos, porque o CPI é muito mais importante que o IPCA dessa vez, mas enfim, dá sim uma prévia do tom dos banqueiros centrais daqui para frente, né? Para o IPCA, nossa projeção ficou pouco abaixo ali do consenso, em 0,24%. E para mim, o risco de baixa, de uma inflação menor, pode vir principalmente de alimentos que estavam bem salgados em janeiro e fevereiro e agora deveriam voltar mais para perto da sua sazonalidade natural mensal. Os serviços também podem ficar bem baixos, mas muito por conta de passagens aéreas que estão em deflação. Porque quando a gente olha para os serviços cujos preços são menos voláteis e, portanto, mais inerciais, a dinâmica é bem menos favorável. Aliás, essa é a batalha dentro da inflação mesmo, olhando para frente. Serviços vão seguir pressionados contra os alimentos que vão ancorar o IPCA para baixo. E correndo por fora tem todas aquelas dúvidas sobre o petróleo alto, que não tem sido repassado ainda pela Petro, e energia elétrica. Tinha uma discussão no mercado sobre os riscos de acionamento de térmicas, principalmente por conservadorismo do ONS, que é o órgão ali que opera o setor, e também porque o Laninha pode secar chuvas nas bacias hidrográficas mais importantes na virada do primeiro para o segundo semestre. Só que ontem o governo lançou a MP da redução tarifária, que pode justamente reduzir em até 5% as contas de energia. E aí o impacto baixista sobre as nossas projeções de IPCA seriam da ordem de 10 a 15 pontos base se tudo correr bem. Para quem não acompanhou, essa proposta prevê antecipar uns 25 bi de pagamentos futuros que a Eletrobras deve para o governo, usando securitização desses recursos. E outro ponto é a concessão de mais prazo para novos projetos de geração de renováveis com descontos nas tarifas. Fora isso, na cerimônia de assinatura da própria MP, o ministro Rui Costa confirmou que eles têm hoje uma reunião, a primeira reunião, com representantes do setor elétrico para buscar saídas para a redução das tarifas no país justamente. Aliás, eu já ouvi esse papo em algum lugar na história brasileira, vocês lembram disso? Antes de falar do IPCA, vale só dar uma atualizada na novela Dividendos da Petro. Diz a jornalista Júlia Dualib que a permanência do Prats no comando da estatal ganhou força depois das reuniões entre Lula e Haddad. E, de acordo com as suas fontes, a distribuição de dividendos extraordinários é um assunto pacificado. Depois do hoje não, hoje sim, eles devem, de fato, distribuir metade dos dividendos até o final do mês. Aliás, conforme o próprio Prats já tinha defendido semanas atrás, né? Sobre a inflação nos Estados Unidos, finalmente, tem 3 tendências chaves para o número vir mais bem comportado, segundo os analistas gringos que eu costumo ler. O primeiro é passagem aérea, que também deveria ceder por lá, deflação. Tem também os preços de carros usados e novos, que caíram com as promoções, etc. E, mais importante, o alívio na habitação, que é um preço que foi bem importante, na pressão para cima, e agora está começando a aliviar, conforme o intervalo entre os aluguéis novos e os contratos antigos continua a se reduzir. A cara da inflação pode dar uma melhorada em que pese esse petróleo alto que vai fazer preço sim na bomba. Para terminar, à tarde também sai a ata da última decisão do Fed, mas ela tem tudo para ser notícia velha depois desse CPI. De qualquer forma, é um documento referente a uma reunião onde, lembrando, as projeções econômicas do próprio Fed foram revisadas para cima, refletindo dados mais robustos. Então, deve ter uma precaução ali no conteúdo dela. Ao mesmo tempo, foi uma reunião em que eles discutiram a possibilidade de tirar um pouco o pé do enxugamento de liquidez, o famoso quantitative tightening. Só que o tom geral, como eu disse, deve refletir um cenário base de 3 cortes de juros esse ano e olhe lá. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.